Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido a vereadora Ana Michele para fazer a leitura bíblica. Bom dia, senhor presidente, todos os presentes. A leitura bíblica encontra-se no Salmo 122, na tradução hebraica 123, oração do justo oprimido. Cântico das peregrinações. Levanto os meus olhos para vós, que habitas no céu. Como olhos dos servos estão fixos nas mãos dos seus senhores. Como os olhos das servas estão fixos nas mãos de suas senhoras. Assim, nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, esperando que Ele tenha piedade de nós. Toda misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós, porque estamos saturados no desespero. Nossa alma está em excesso repleta de zombaria e opulentos e do desprezo dos soberbos. Amém. Como não deu tempo confeccionar a ata, vamos direto à ordem do dia, com a primeira secretária, Vandilma Maria de Oliveira. Fazendo verificação de quórum, senhor presidente. Depois, tudo bem. Então, o expediente do dia consta de projeto de decreto legislativo, requerimentos e indicações. Projeto de decreto legislativo número 046/2018 dispõe sobre a concessão da comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao senhor Fábio Daniel de Souza Pinheiro e da outras providências. Autor, Poder Legislativo, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Projeto de decreto legislativo 043/2018 dispõe sobre a comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao advogado Francisco Raimundo de Oliveira Filho e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativan Alves Moura de Paiva. Projeto de decreto legislativo número 044/2018. Dispõe sobre a concessão da comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao senhor Silvio dos Guimarães Teixeira de Menezes e da outras providências. Autor, Poder Legislativo, vereador Jeová Alves da Costa. Projeto de decreto legislativo número 045/2018 concede a comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao senhor Daniel Pedro dos Santos e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Requerimento número 085. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Vandilma Maria de Oliveira, vereadora com assento nesta egrégia Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, vem respeitosamente, em conformidade com o artigo 150 do Regimento Interno desta Casa de Leis, ouvido o plenário a realização de sessão solene no dia 29 de agosto de 2018, às 18h30, ocasião em que serão homenageados os advogados de Parnamirim com a comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva. Indicação número 771/2018. Leonardo Lima da Costa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, o excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que gestionem esforços no sentido de planejar a instalação de placas indicativas dos limites entre os bairros de nossa cidade. Leonardo Lima da Costa, vereador com assento nesta egrégia Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar
ao excelentíssimo senhor prefeito Rosane Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, que gestione esforços junto ao Departamento de Estradas e Rodagens, DER e RN, no sentido de recuperar as faixas de pedestre da Avenida Ayrton Senna, especificamente em frente à Escola Vida, no bairro de Nova Parnamirim, nesta cidade. Indicação número 793/2018. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, e extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, que unam esforços para solucionar os problemas de buraco na rua Professora Vionete, Forró de Zé Preto, Passagem de Areia. Indicação número 782/2018. Fativan Alves de Moura Paiva, vereadora com assento nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Rosane Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, a possibilidade de substituição das lixeiras do SEMEI Ivonete Sabino, no bairro de Rosa dos Ventos. Indicação número 784/2018, senhor presidente, senhores vereadores, Fativan Alves de Moura Paiva, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo, excelentíssimo senhor prefeito Rosane Taveira da Cunha, extensiva Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, que seja providenciado o conserto ou substituição do bebedouro do SEMEI Vionete Sabino, no bairro Rosa dos Ventos. Fazendo verificação do quórum, senhor presidente, presentes nesta sessão, vereador Jeová Alves, vereador Betinho da Mala, vereador Paulo Júnior, vereador Binho de Ambrósio, vereadora Ana Michele, vereadora Nilda Cruz, vereador Yuri Adrenovich, vereador Gustavo Negócio, que não quer mais sentar aqui no lugar dele, vereadora Fativan Alves, vereador Rogério Santiago, presidente desta casa, vereador Irani Guedes e vereadora Vandilma Oliveira. O expediente foi devidamente lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vandilma. Bom dia a todos e a todas. Nesta segunda sessão, temos escrita para fazer uso da palavra a vereadora Vandilma e a vereadora Fativan Alves. Convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna. Eu convido aqui a vereadora Ana Michele para ocupar aqui o meu lugar. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, bom dia a cada um e a todos. Eu uso a tribuna nesta manhã para falar um pouquinho da nossa indicação, e que ela nada mais é do que a congregação de esforços de muitos vereadores desta casa no tocante a algo muito simples: reiterar. A nossa indicação de hoje reitera a indicação anteriormente feita por essa vereadora, de número 1091 de 2017, em que solicitava ao chefe do Executivo Municipal que cumprisse a meta municipal da educação, a lei de número 1721 de 2015, em que, aprovada nesta casa, o Plano Municipal de Educação traz na sua meta municipal número 18, em seu item 18.7, de garantir a licença, a ampliação da licença maternidade para 6 meses. E quando eu fiz essa indicação, foi porque o nosso projeto de lei, anseio de muitas mulheres deste município, já que a
a Organização Mundial da Saúde coloca de tão importância, e é importante, o aleitamento materno durante os seus 6 meses de vida de nossas crianças. Infelizmente, o município de Parnamirim, mesmo tendo uma lei aprovada na sua meta, que a curto prazo, médio ou longo prazo, poderia ter sido cumprido, até porque isso é uma realidade que já existe no nosso município. A maioria das mulheres, quando tem os seus filhos, passados os 4 meses, solicita ao seu pediatra a questão da lactose e geralmente as secretarias concedem, na maioria dos casos, essa prorrogação de mais 2 meses. Na verdade, o nosso projeto de lei, anteriormente no ano passado, aprovado por unanimidade nesta casa, a vereadora Ana Michele, ele simplesmente foi vetado pelo prefeito Rosano Taveira e mais uma vez essa casa deu amém e este projeto de lei, infelizmente, foi mantido o veto. Na época, quando eu conversei com o excelentíssimo prefeito, ele disse a mim que havia vetado por um único motivo, porque realmente não era prerrogativa era prerrogativa única do executivo. Mas eu fiquei muito feliz porque ele disse: mas Wandilma, eu vou fazer. Pode mandar a indicação que eu vou fazer. Então, dentre os nossos entraves aqui, né, na época, Gustavo era o líder do governo e a gente, naquele momento, tivemos uma boa discussão sobre esse projeto. Na verdade, eu fiz a indicação há muito mais de 1 ano, estou aqui reiterando novamente a indicação, mas eu quero apenas externar a vocês a minha e a nossa insatisfação com alguma de nossas reivindicações. É comum nesta casa aqui, quase todos os vereadores estão reiterando suas indicações. Observe, hoje mesmo aqui, ao fazer leitura do expediente do dia, eu li diversas indicações em que o vereador estava reiterando. Isso, para mim, é sinônimo de que nós estamos trabalhando, que nós estamos verificando os anseios da população, mas, infelizmente, nem sempre o Poder Executivo consegue dar uma resposta. Porque a maioria das nossas indicações, aí eu vou falar pelas minhas, eu não consigo receber algumas respostas. Até mesmo aquelas em que fazemos de forma oficial, solicitando algumas secretarias informações, tais como: qual é o quadro hoje de necessidade dos professores da municipalidade de Parnamirim? Quantos professores hoje nós temos em jornadas suplementares? Quantos professores hoje podem e devem ser convocados pelo concurso público do ano de 2015, que foi prorrogado, que tem as suas dificuldades frente ao tag assinado pelo prefeito municipal? Mas há um item naquele tag que diz que, diante as aposentadorias e mortes, pode sim ser convocado para que essas vagas, de forma efetiva, se concretizem. Nós tivemos aqui algumas solicitações de indicação. Me lembro que a vereadora Nilda já fez, inclusive, uma indicação nesse sentido. E ontem eu recebi um professor no nosso gabinete solicitando esse apoio desta Casa Legislativa. E aqui eu não vou referir apenas a minha pessoa enquanto legisladora desta casa, mas aí de convocar, de convidar, aliás, convocar é muito pesado, eu prefiro no convite, de convidar a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social desta casa, formada pelo presidente, professor Ítalo, pela vereadora Nilda e por minha pessoa, para que a gente possa sentar enquanto comissão desta casa e analisar. Porque o que se observa e o que ontem a minha equipe fez, há um número significativo de janeiro de 2017 até a presente data, de professores que se aposentaram, de professores que
também faleceram alguns, eu acho que 4, e que é possível esta casa, senhor presidente, fazer essa indicação, já que o governo municipal está em contato constantemente com o Tribunal de Contas. E aí, Rogério, a gente também, vereador Rogério, solicita que também o seu empenho enquanto líder do governo para que essa realidade ela mude. É que uma solicitação de um vereador, ele seja principalmente quando nós sabemos que existem vagas efetivas de professores no município de Parnamirim e que alguns dos nossos professores que passaram no concurso estão se sentindo desprestigiados, desvalorizados, fizeram concurso para o município, estão aí à espera, são pessoas que numa boa parte já tem praticamente, eu conheço algumas que já têm 48 anos de idade, não tem assim muita perspectiva de ingressar no novo concurso e estão aqui à espera. Então eu vou reforçar aqui a indicação da vereadora Nilda, que fez isso já anteriormente, dizer que isso é um problema que essa casa tem toda a condição de mediar, tem toda a condição... Me permita uma parte. Tem toda a condição de mediar, Rogério, essa resolutividade desse problema. Até porque eu quero entregar aqui, não fazer apenas uma indicação desta vereadora, mas que os outros assinassem. Eu já estou com o nome, inclusive, nominal de todos os professores desta cidade que se aposentaram e que 4 que chegaram a falecer e que até a presente data não houve sequer uma comunicação do Executivo no sentido de convocar. Então, novas jornadas, elas estão sendo substituídas, não de forma plena, porque há só uma parte, a jornada agora, ela não contempla o planejamento, que é um direito do professor, mas na jornada suplementar não. Então, cada Poder Executivo, cada gestão tem a sua própria concepção daquilo que acha justo e que acha saudável. Eu vou conceder a parte à vereadora Ana Michele e a seguir a vereadora Nilda. Obrigada, professora Wandilma, pela oportunidade. Bem, muitas vezes nós não atentamos para a base das coisas e as diretrizes fundamentais. Se nós colocássemos em prática, a senhora mais do que ninguém tem propriedade, como sempre, traz assuntos de extrema importância de uma forma muito coerente, trazendo e defendendo os interesses da coletividade. Assim, sou suspeita em falar pelo fato de ser mulher, professora e gestora como foi, e numa pasta tão importante como a Secretaria de Educação e também, por que não dizer, a cultura do nosso município, com contribuições efetivas como a estruturação, inclusive o nosso hino, né? E aí, professora Wandilma, é bom a gente colocar porque às vezes a gente esquece. E isso alimenta a alma no sentido não de envaidecer-se, mas de estimular para que nós continuemos, apesar dos pesares, as lutas em prol da coletividade. O Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e, consequentemente, os planos municipais de educação. A senhora falou algo primordial, que é exatamente a diretriz das políticas públicas voltadas à educação pública, gratuita e de qualidade. Educação essa, agora, que foi congelado, né, os investimentos nas áreas prioritárias pelo governo golpista que está de Michel Temer, por 20 anos, inclusive ele vendendo o nosso patrimônio para a rede privada internacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a senhora coloca esse ponto específico do plano, é nada mais, professora, do que a ousadia de cumprir a lei, principalmente no tocante à mulher. A mulher que é a mulher dona de casa, a mulher que é a mulher mãe, a mulher que é a mulher servidora pública, a mulher que é a mulher professora educadora. Imagine, professora Wandilma, eu falo aqui como representante das mulheres e dos homens, mas especialmente das crianças, por que não dizer, mas especialmente como profissional de saúde. Nós sabemos que o aleitamento materno exclusivo é um requisito, é uma diretriz básica para o desenvolvimento e o crescimento da criança. Sem falar da importância, só ratificando a fala de Vossa Excelência, da importância da afetividade, da questão imunológica, do contato mãe-bebê. Imagina uma mulher em sala de aula sabendo que seu filho ou sua filha está em casa
Imagine a estrutura psicológica, imagine a estrutura emocional, inclusive o seu próprio rendimento em sala de aula. Então é um direito básico que a senhora traz como demanda, né, não só para a mãe, mas inclusive de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a criança, que não é mais sujeito do seu direito, não é objeto, perdão, do direito, é sujeito, né? Então nós precisamos realmente garantir este direito. Então eu me coloco à disposição, nosso mandato à disposição deste pleito que Vossa Excelência traz, e eu não entendo por que tantos entraves. E aí vem também para a gente concluir uma sugestão ao presidente desta casa, ao vereador Rogério, hoje o líder do governo, para que nós tenhamos eu tenho certeza absoluta que nós temos harmonia entre os poderes, apesar da autonomia e das atribuições legais e competências legais de cada poder, seja o executivo, o legislativo, mas eu tenho certeza que o prefeito Rosângela Taveira, como a senhora mesmo colocou, ele tem o olhar e a sensibilidade de resolver esta questão. Porque, repito, nada mais é do que a ousadia de cumprir a lei e garantir direitos. Então, professora, eu acredito que nós temos que ter uma melhor comunicação, né, vereador Rogério, vereador Irani Guedes, nosso presidente, no sentido de o que a gente vê muitas vezes, talvez seja a fragilidade neste processo de comunicação. Até porque, neste ponto específico, o próprio prefeito já colocou, não, vereadora Wandilma, eu vou resolver, embora seja prerrogativa do executivo, né? Mas eu vou resolver, eu vou realmente cumprir. Então, a gente deixa aí essa sugestão da gente se comunicar melhor, da gente fortalecer os poderes, até porque, independente de poder, ou de vaidades, ou de situações, nós temos um objetivo comum, que é garantir que essas crianças, né, tenham acesso à sua lactação e que essa mãe faça mais do que o seu papel como mãe, que é a maior personificação do amor, que é o amor materno. Muito obrigada, professora. Obrigada a você pela contribuição. Tenho certeza absoluta, vereadora Ana, que a força da maternidade é muito maior que as leis da natureza. Eu vou conceder a parte aqui à vereadora professora Nilda. Obrigada, vereadora Wandilma. A sua temática é de grande relevância para a nossa educação pública do município de Parnamirim. Mas aí agradeço por você estar fortalecendo, né, uma indicação que nós já realizamos, o mandato da vereadora professora Nilda já fez a esta casa, com apoio da Casa Legislativa, mas eu digo aqui que o que está faltando, vereadora, é a sensibilidade da gestão na pessoa do prefeito Rosângela Taveira. Por quê? Porque a gente está acompanhando o Diário Oficial. Mais de 15 professores já estão aposentados. E o TAG, ele deixa bem claro, como Vossa Excelência já falou, que em relação à substituição dos professores que pediram exoneração por interesse próprio ou devido à aposentadoria, essa convocação já deveria ter sido realizada. Eu estive com a secretária de Educação adjunta, Adriana, e questionei nesta reunião a não convocação dos concursados, tendo em vista que desde 2017 que se arrasta no município de Parnamirim a falta de professores. E como se encontra nossas crianças? Algumas salas têm professor estagiário, né? E outras não têm até a presente data. E o que a Adriana relatou? Que ela fez um levantamento, né, dos professores que adquiriram a aposentadoria, que já encaminhou para o Gabinete Civil e que está aguardando uma devolutiva. Então, eu trago aqui essa informação dada pela secretária adjunta na última reunião que o mandato da vereadora professora Nilda esteve na Secretaria de Educação. Parabéns por esta temática, e a união desta casa é de grande relevância para a qualidade de vida do município de Parnamirim. A indicação do mandato da vereadora professora Nilda foi de número 613 de 2018. Muito obrigada, vereadora. Eu acompanhei a indicação de Vossa Excelência, até porque o mesmo professor que me procurou ontem no gabinete foi o mesmo professor que procurou Vossa Excelência, que procurou a vereadora Fativan, que procuraram outros vereadores. E a gente acredita muito, vereadora. Eu, particularmente, acredito muito no adágio popular que diz: água mole em pedra dura
tanto bate até que fura. E acredito que, como a sugestão da vereadora Ana, ela foi muito precisa, ela foi muito realista e tenho certeza absoluta de que essa casa tem possibilidade, sim, através do nosso presidente e dos demais vereadores aqui, nessa parceria com o Executivo, ver a possibilidade de que algumas indicações dos vereadores, independente de ser situação, de ser oposição, eles tenham, ele possa atender. Há um outro assunto que eu quero trazer a essa tribuna, não para criar polêmica. Gostaria de uma parte, depois da sua fala, vereadora Wandilma Oliveira. Gostaria de uma parte. Apoio. Ok. Não para trazer polêmica, mas apenas para uma questão de esclarecimento. Dificilmente toda temática que acontece da educação, as pessoas ainda remetem ao passado e aos 6 anos que eu estive à frente daquela pasta. Por incrível que pareça, mesmo eu tendo me afastado, não tendo permanecido, um outro secretário entrou, outra secretária entrou, mas mesmo assim ainda se atribui. E eu quero fazer referência hoje aqui à fala da vereadora Fativan, à fala da vereadora Nilda com relação ontem das devolutivas, das visitas do galpão, e eu por muito tempo assim me calei. Olha que eu não sou muito de me calar, não é? Eu sou muito de falar e tudo, mas eu apenas observei. Há momentos em que o silêncio ele fala muito mais do que 1000 palavras. Mas eu queria aqui primeiramente parabenizar a vereadora Nilda pelo trabalho de fiscalização que lhe compete, quando visitou não apenas os galpões da educação, como também vem visitando outros galpões. A única coisa, quando se coloca aqui por ela mesma, da falta de professores, até hoje, eu nunca engoli os 1.700 professores que a gestão nova, ao iniciar em 2017, recebeu da equipe de transição, e inclusive aqui nesta casa, numa reunião com a ex-secretária de Educação, Francisca Henrique, quando se dizia que não se sabia nem aonde era que ia colocar tantos professores. E eu sabia. Naquele momento eu expressei também a minha opinião e eu sabia que isso não era verdadeiro. Gente, há mais de 3 anos que eu saí dali. Eu até naquele momento disse, eu acho que a vereadora Fativan lembra, eu dou a minha cara a bufete se inicia o ano letivo com todos esses professores, porque nós sabemos que a própria LDB permite que alguns desses professores, eles se encontram em atividades como coordenação pedagógica, sala de leitura, sala multifuncional, dentre outras. E nós sabemos que a dinâmica de uma secretaria de educação é muito diferente, a realidade ela muda todo dia. Hoje mesmo, com a convocação desses professores com aposentadoria, não significa de dizer que 20 professores aposentados são 20 vagas. Por quê? Porque a realidade ela muda a cada minuto e é preciso que a secretária tenha esse controle. Mas quanto à questão dos galpões, eu não poderia deixar de dar aqui uma palavrinha. Todo secretário que entra ali encontra de outros secretários e por ser gasto público não se vai colocar, queimar ou fazer outras coisas como a gente escuta sugestão. Mas o que me chama muita atenção é que houve uma certa blindagem com a ex-secretária de Educação, Francisca Henrique. Ora, se a própria comissão da equipe de transição do governo Taveira recebeu, inclusive, tudo o que tinha de galpões, de não sei o que, eu digo isso com muita propriedade, porque o próprio Rildo, ex-secretário de Educação, me confidenciou e me falou que tudo que existia na Secretaria de Educação foi passado para a equipe de transição. Durante 1 ano e 3 meses, a então secretária Francisca, porque eu tenho muito respeito e muito apreço, ela não teve, ela teve, aliás, nomeou outras pessoas para esses galpões, fez o levantamento, fez a catalogação de tudo que existia lá.
Claro que existia na época 3 secretárias. Não sei qual o motivo que a então secretária de Educação aqui, colocada hoje por Fativan como uma pessoa responsável, como Valéria e tantos outros, e eu concordo, ela tinha tanto conhecimento do que existia nos galpões da educação, que ela fez uma grande festa, inclusive com o Setembro Cidadão, trazendo os livros comprados, o livro de autoria do juiz Dr. Jarbas e de Lígia Limeira. Então, assim, existe quando eu falo na questão da blindagem, eu me refiro à questão da leveza, de que isso veio à tona exatamente depois que a secretária de Educação, Francisca, pediu a sua exoneração. Então, ela tinha conhecimento de tudo, também não tomou as providências, tanto quanto talvez eu mesma, que alguns eram da minha época, outros da época da ex-secretária Delmira, porque ali tinha material de todas as pessoas. E então, assim, é neste sentido aqui que hoje eu queria deixar muito claro que parabenizo a vereadora por essa atitude, por estar acompanhando de perto, mas penso que todos que ali passaram, se alguém tiver realmente que um dia responder, vamos responder de forma conjuntamente, porque também, do meu ponto de vista, a nova gestão, ao receber aqui da equipe de transição tudo o que tinha, para mim é inadmissível que a ex-secretária de Educação tenha apenas tirado desse depósito somente os livros do Setembro Cidadão, inclusive de uma grande festa, de uma relevância, quando naquele momento ela disse: Vandilma, foi comprado na sua época, entregue na época de Rildo, mas eu estou tirando do melhor aqui para que o Setembro Cidadão que nossas crianças tinham. Então, assim, sem polêmica, sem nenhum tipo de mágoas aqui, mas eu não tinha como ouvir hoje aqui da vereadora Fativan, mostrando a responsabilidade e os entraves que alguns de nós, enquanto secretários, recebemos, porque uma coisa é você falar e outra coisa é você sentar e ver as dificuldades, porque eu sei que as dificuldades que eu estou me referindo aqui ao nome de Francisca é a mesma de Rildo, é a mesma minha, foi a mesma de Raimunda Basílio, foi a mesma de Delmira, a mesma de Ivete, a mesma de todos. Condições de trabalho, transporte insuficiente que não se tinha, pessoal para entregar. Então, assim, eu costumo muito, mas muito dizer que é muito fácil atirar a primeira pedra. Difícil mesmo é se fazer presente e contornar da melhor forma possível. Concedo a parte ao vereador Dr. Yuri. Obrigado, vereadora Vandilma. Pessoal, eu queria só, antecedendo a sessão de hoje, eu participei da missa de 7º dia de Benes Júnior, filho do candidato a deputado federal Benes Leocádio, e ex-presidente da Fermurne e ex-prefeito de Lages por 3 gestões, 3 mandatos. E lá na homilia do padre, ele falava de 3 profissões que no entendimento dele eram sacerdócios. Um é a medicina, a própria profissão dele, que é o de ser padre, né? E a outra é a dos políticos, né? Por entender que a gente tem um sacerdócio de compromisso com o povo. Não importa se é oposição, não importa se é situação. E eu aproveito desse momento e dessa homilia para me referir às palavras da vereadora Vandilma, de reiterar o meu apoio a um projeto sensível. Não podia partir de outra que não mulheres, né? Mas poderia partir de homens também. Mas, na essência, maravilhoso para os servidores públicos e as servidoras mulheres que podem ter o privilégio de ter durante 6 meses a amamentação exclusiva. Então, a amamentação é um ato de amor, de afeto, é um ato de carinho, é uma coisa intransponível. Por mais que nós sejamos bons pais, jamais substituiremos
essa ação tão bela que a natureza dá, que é o ato de mamar e de amamentar e de nutrir uma criança. Então, queria reiterar meu apoio e dizer que sou solidário a esse projeto, independente de situação ou oposição. Eu acho que é um benefício à população e à servidora pública, e eu acho que a gente tem que se empenhar, e eu abro aqui o nosso mandato para participar dessas ações no intuito de aumentar de 4 para 6 meses o tempo da amamentação. Eu acho que tem que isso ser votado por todos nossos aqui, colegas vereadores dessa casa. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a colocação do vereador Dr. Yuri, até porque Vossa Excelência, mais do que qualquer um que esteja aqui neste plenário, tem o acompanhamento, tem a missão de receber crianças ao mundo. E acredito que, ao ser ginecologista e de fazer parte, compreende muito bem, além de muitas mulheres, a missão verdadeira de trazer ao mundo crianças e de se sensibilizar com o nosso projeto, com a nossa indicação, porque tenho certeza que compreende que a amamentação ela é essencial, um alimento essencial, puro, que a própria natureza traz assim para que as nossas crianças tenham, pelo menos no início desse período de vida, desses 6 meses, o melhor alimento. Muito obrigada. Presidente Irani, só uma parte. Pessoal, até um informe técnico da questão da amamentação, para os senhores terem uma ideia de como é forte. Uma mulher da Etiópia, por exemplo, e uma mulher canadense, ou uma mulher da corte inglesa, por exemplo, ela vai ter a mesma composição no leite materno, né? O teor de proteínas, de sais minerais e de gordura, ela é igual. O que difere no leite materno de uma mulher da Etiópia em relação a uma lorde inglesa, por exemplo, é a quantidade e tem influência sobre a alimentação. Então, uma mãe da Inglaterra ela vai produzir um quantitativo maior de leite do que uma mãe etíope. Mas o fator nutricional, o número de calorias fornecido pela amamentação da etíope é similar a... Então, a teoria que alguns dizem assim, o leite da senhora é fraco. Não existe leite fraco. Existe a amamentação correta ou a amamentação equivocada. Então, uma mãe que ao dar leite ao amamentar de forma inadequada, ela pode gerir uma desnutrição à criança. Não pelo leite ser fraco, mas por uma forma inadequada de dar de mamar. É só uma questão de esclarecimento e mostrando o como é importante e como a coisa é universal. Deus fez iguais para todos. Obrigado. Vereadora Fátima. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia mais uma vez. Gostaria de pedir permissão para falar aqui do meu assento, mesmo serei breve. Eu não pedi a parte a vereadora Vandilma, porque eu já ia falar em seguida. E eu gostaria de tocar em 2 assuntos, vereadora Vandilma. Primeiro, a questão da ex-secretária Francisca Henrique, que, como a senhora bem falou, o grande problema de todos os secretários é a falta de apoio total da gestão. E o que eu coloquei na minha fala, não só dela, mas dos outros secretários, é sobre a competência, a capacidade, a história de vida, a vontade de fazer. Foi isso que eu fiz a colocação. Se deu certo ou não, não depende da pessoa que está lá, e sim depende da gestão. Porque pode ter a melhor competência do mundo, se não tiver o apoio da gestão, infelizmente, o trabalho não anda. Um outro ponto que a senhora colocou é sobre, no momento da sua leitura, a senhora percebeu várias reiterações de indicações de todos nós vereadores. Mas por que tem acontecido e vai acontecer isso até o final do ano? Com a carruagem que vem andando aí, vai acontecer isso até o final do ano. Por quê? Porque a maioria dos pedidos dessa casa, das solicitações, das indicações de todos os vereadores,
que com certeza todos fazem as visitas, as fiscalizações, mas infelizmente nós não estamos sendo atendidos pelo prefeito da cidade. Então vai acontecer, vai continuar acontecendo esse sistema de reiterar indicação um do outro, para ver se o prefeito, ele diz assim: nossa, vereadora Wandilma fez uma indicação em março de 2017. Aí quando agora, já estamos em agosto, vereadora Nilda reitera. Por que precisa reiterar? Porque não foi feito. Quando for ano que vem, se continuar do jeito que está, que a tendência, infelizmente, é triste falar isso, mas a tendência é essa. É continuar todos os nossos pedidos, o nosso trabalho, porque, sinceramente, vereadora Wandilma, eu tenho orgulho do trabalho de todos os vereadores. Porque onde eu estou, a vereadora Nilda acabou de passar aqui. O vereador Betinho passou aqui. Então, o trabalho dos vereadores, ele é feito. Mas, infelizmente, nem eu, como vereadora de oposição, nem vocês, que são vereadores de situação, não são atendidos. Então, vai acontecer sempre reiterar indicações um dos outros. E como a senhora bem falou, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até quem fura. Então, vamos continuar reiterando, a senhora falou isso, vamos continuar reiterando as indicações um do outro. E quanto à questão da sua administração, no tempo que a senhora era secretária, tinha problemas? Tinha. Mas igual a essa gestão atual, não existe, vereadora Wandilma. A gente sabe também da sua capacidade, do seu trabalho, das dificuldades que tinha, mas eu tenho certeza, eu não tenho lembrança de mulheres, mães de família, reclamando por falta de merenda em escola, porque se dava um jeito. Inclusive, tinha uma amiga minha que trabalhava na sua gestão e, às vezes, ela ficava de noite. Eu estava aqui caminhando e ela entregando merenda aqui, para no outro dia ter a merenda, porque chegou de última hora, para no outro dia não ter. Então, igual a gestão atual, pelo menos no seu período, eu nunca vi, né? Um outro ponto que eu gostaria de falar é sobre o que o vereador Rogério Santiago fez uma colocação aí sobre as mudanças que a vereadora Fativan fez no nosso gabinete. Eu tenho certeza, vereador Rogério, Vossa Excelência tem razão sobre as 5 pessoas que eu fiz mudança, mas eu tenho certeza que eu fiz essas mudanças para melhor, para bem melhor. Alguma situação, precisei mudar, saiu, entrou uma outra pessoa, mas para melhorar o trabalho do nosso gabinete, certo? Só que o que vem acontecendo nessa gestão atual foram várias mudanças. Como eu já falei, Censur, educação, saúde, obras, limpeza. A Celim saiu agora, o senhor falou que foi uma ordem judicial. E os outros? A mudança foi para quê? Porque no caso do meu gabinete, a mudança foi para melhorar. Qual é a melhora que a gente pode dizer na área da educação hoje na cidade de Parnamirim? Nenhuma. Qual é a melhora que nós podemos falar da Secretaria de Saúde? Nenhuma. E as demais do mesmo jeito. Então a gente faz realmente, vereador Rogério, Vossa Excelência tem toda a razão, das 5 pessoas que eu fiz a mudança no nosso gabinete. Mas para melhor. Me permita uma parte. Concedo já, vereadora Nilda. E um outro ponto que eu gostaria de falar sobre a fala da vereadora Ana Michele, onde ela falou sobre a fragilidade de comunicação que tem da gestão atual. Não é isso? Mas eu não digo que é só fragilidade de comunicação, desculpa. Eu falo boa vontade. Qual é a vontade que essa gestão atual tem para melhorar a cidade de Parnamirim? Não vejo. Quando a gente fala em competência, se eu sei fazer, se eu tenho o poder da caneta de ouro, eu vou fazer.
Eu não vou deixar meu colega, meu vizinho, a população de Parnamirim que acreditou, que votou no prefeito da cidade, sofrendo como está, não. Chegando numa unidade básica, o cara vai se consultar na unidade básica de Cajupiranga. Ele tem que buscar o seu remédio em liberdade. Às vezes a pessoa está com febre, está doente, não tem dinheiro. Vai na unidade, porque se tivesse dinheiro, procuraria uma consulta particular, sairia de lá, ia na farmácia e compraria o seu remédio. Quem vai para a unidade básica é porque, infelizmente, não tem o dinheiro. Infelizmente. Então, quando eu falo em competência, é isso. Se eu tenho o poder da caneta, por que não fazer? Por que não uma licitação durar 20 meses para ser concluída? Isso não existe. No máximo, com todas as dificuldades que existem na licitação, duraria 3 meses. Tem materiais, inclusive o material odontológico. Nós já estamos 20 meses de gestão, gente. Isso é uma vergonha. Isso é um descaso com a população de Parnamirim. E, por último, fragilidade com a questão de planejamento. Nós passamos, desde o ano passado, as crianças, elas começaram as aulas sem merenda, sem professores. Várias escolas ainda continuam sem professores. Então, vereadora Ana Michele, fragilidade, se a gente for pontuar, são várias dessa gestão. Conceda a parte à vereadora Nilda. Obrigada, vereadora Fátima Alves. Mas você trouxe aí a temática, complementando a fala da vereadora Vandilma, no que se refere à questão da ex-secretária Francisca Henrique. A solução para o problema de Parnamirim hoje é a descentralização financeira e a descentralização de poderes. O que aconteceu na governabilidade na época de Francisca Henrique? E nós sabemos, vereadora Vandilma, que durante a sua gestão, nós nunca nem ouvíamos falar da falta de estagiários para nossas crianças que precisam de cuidados especiais. E é algo hoje no município de Parnamirim que é gritante, não existe. Existem alguns estagiários em poucas escolas no nosso município. E o que aconteceu com a ex-secretária Francisca Henrique? Muitas vezes eu acompanhei de perto Francisca Henrique utilizando o seu próprio carro, porque não tinha esta disponibilidade, inclusive, em alguns momentos, a própria estrutura do PH3. Para quê? Para tentar amenizar os problemas encontrados na Secretaria de Educação. Quando Vossa Excelência se refere que a questão dos galpões, muitas pessoas questionam o seu nome, eu não coloco culpa em Vossa Excelência. Por quê? Porque você sabe, toda Parnamirim sabe, que existiu inúmeras gestões. E porque esse material de grande relevância para os nossos estudantes não foram distribuídos. Não foram por falta de querer fazer, porque o material estava lá. Toda Parnamirim tomou conhecimento e não houve a distribuição. E até hoje, esta distribuição, ela se encontra a passos de tartarugas. Aí vem a pergunta, a Secretaria de Educação hoje já foi adquirido 3 transportes. Hoje tem, né, que está no Diário Oficial. E esse material não sai dos depósitos. Por quê? Realmente é uma falta de querer fazer e não estamos aqui culpando Vossa Excelência, mesmo porque você bem falou que após a sua gestão já teve inúmeras outras. E por que não aconteceu? Mas aí eu defendo a ex-secretária Francisca Henrique, que ela nunca teve, enquanto ela foi gestora da pasta, autonomia nem administrativa e muito menos pedagógica. Em alguns momentos eu vi a luta de Francisca, inclusive é oportuno relembrar que estava acontecendo
uma reunião lá no Gabinete Civil a respeito da educação, e Francisco Henrique participou da reunião porque o mandato da vereadora professora Nilda convidou-a e nós entramos nesta reunião. Então, isso aí mostra a falta de respeito que tiveram com a ex-secretária Francisca Henrique enquanto ela estava à frente da pasta da educação. Então, reafirmo aqui dizendo que, inclusive hoje, que eu estou na coordenação pedagógica do Luiz Maranhão, chegou 3 caixas do livro Cidadania. E eu fiz uma pergunta: este material está chegando agora? Hoje, o Luiz Maranhão recebeu o material, segundo a informação que eu recebi lá, e estava na secretaria, hoje pela manhã, 3 caixas dos livros riquíssimos, de grande relevância para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, que é o livro Cidadania. E eu reafirmo aqui dizendo que o que está faltando no município de Parnamirim é a descentralização de poderes e a descentralização financeira. Muito obrigada, Fativan Alves, pela parte. Eu que agradeço, vereadora Nilda, sempre atuante e sabedora dos problemas que existem na cidade de Parnamirim, e vamos à luta. Como eu chamo sempre a senhora e o povo de Parnamirim, vamos reagir. A gente precisa reagir. Só para finalizar, senhor presidente, em 2000 houve uma explanação sobre os gastos da saúde, a arrecadação e os gastos da saúde do ano 2017, o balanço geral do exercício 2017. Foram arrecadados, recebidos da área da saúde, de todos os recursos, 406 milhões. E foi gasto 385 milhões. Então, o ano passado, nós tivemos uma economia, um saldo de mais de 22 milhões. Por isso que sempre a vereadora Nilda fala que não é falta de dinheiro, é falta de gestão e querer fazer. Obrigada, senhor presidente. Passo a palavra ao líder do prefeito. Quase boa tarde já, mas bom dia novamente. Excelentíssima vereadora Fativan, só para esclarecer, mesmo sabendo que a senhora tem um entendimento. Quando se fala, e quando eu falei realmente nas substituições, eu até me incluí, porque eu também já fiz várias substituições no gabinete, sempre na tentativa de melhoria ou pela individualidade de cada pessoa, de cada uma ter realmente almejado ou conseguido algo melhor ou devido a alguma situação precisou sair. Quando eu digo na gestão pública do mandato do excelentíssimo senhor Taveira, em todas as conversas, em todas as reuniões, está assim tentando, e eu sou conivente e participo e tenho conhecimento, porque vocês tenho certeza que me acompanham. A senhora Fativan sabe que eu estou nos bairros, visito as unidades, visito as escolas, eu sou conhecedor de toda a problemática, até porque é o papel do vereador, e eu comungo isso muito com o prefeito, porque existem situações sim que precisam ser solucionadas, aquelas que podem esperar e aquelas emergenciais. Não tiro nenhuma palavra do que a senhora falou. Mas em relação aos questionamentos de as pessoas saírem, muitas vezes eu só peço um pouquinho, como muitas vezes eu peço à senhora, um pouquinho de cautela em relação, porque assim, existem pessoas e pessoas, existem situações e situações. E cada situação é uma situação. Então, quando se comentou e falou de um secretário que eu acompanho o trabalho dele há muito e muito tempo, e a senhora já fez vários elogios a esse secretário aqui, eu fico comovido e não poderia me calar em relação à real situação que foi um mandato judicial, certo? O prefeito até
comovido, como eu falei, inicialmente não colocou ninguém no lugar, porque ainda vai vir uma resposta judicial para ver se pode ou não essa pessoa continuar nesse cargo. Mas pode ficar tranquila que em relação a essas trocas dos gabinetes, eu sei que são feitas para melhoria, e eu espero que o prefeito dessa cidade, em toda troca que ele faça, também é pensando na população, pensando no próximo, para que a secretaria se desenvolva da melhor forma possível, independente daqueles que saíram pelo trabalho que fez. Mas eu acho que toda substituição e toda troca tem que ser pensando na frente, no futuro, para a melhoria, porque só assim a população vai ser beneficiada. Muito obrigado. Antes de outro dia, só a respeito da indicação da vereadora Vandilma e também da vereadora Nilda, essa indicação ela foi feita por mim, vereador Irandi, em 2014, 2015 e em 2016 recebi uma resposta da prefeitura dizendo que a prefeitura não estava apta ainda diante do INSS para que desse 180 dias às mulheres que tivesse seus bebês, né? Continuaria com 120 dias. Então, o primeiro vereador a fazer essa indicação sugerindo foi o vereador Irandi, já desde o mandato passado. E a vereadora Nilda fez em março. Não, a primeira que foi Vossa Excelência que fez. Foi você? Pronto. Então já tinha a indicação minha negada pela prefeitura, com resposta da prefeitura. E a respeito dessa questão do financeira, a gente tem que lembrar uma coisa, a Secretaria de Saúde hoje ela tem autonomia financeira, a educação tem autonomia financeira, a assistência social já tem autonomia financeira, mas a gente tem que lembrar que o único gestor que foi eleito pelo povo para conduzir o município de Parnamirim foi o prefeito. Os secretários, eles têm o poder dado pelo prefeito para responder pela pasta. Ele planejar os recursos daquela secretaria e ali ele dá as prioridades diante do que tem na secretaria, o recurso daquela secretaria, ele apontar as prioridades. Mas a caneta é sim do prefeito, que ele foi o único eleito para responder pelo município, foi, no caso em Parnamirim hoje, o prefeito Rosângela Taveira. Então, questão que o secretário ele tem autonomia em definir, não. Ele tem autonomia em sugerir, né, o que é melhor, o que a secretaria vai, dentro do seu planejamento, fazer dentro daquele ano. O que ele vai programar, que deve estar chegando aqui até o dia 30 desse mês, tem que chegar aqui o orçamento de 2019. Então a secretaria a qual eu me referi, elas vão trazer dentro do orçamento a projeção do que eles pretendem fazer em 2019, que esta casa vai analisar, fazer as emendas necessárias, né, que houver, mas discutindo para saber se aquele recurso pode sair daquela sigla para outra sigla, porque você pode tirar recurso de algo que não pode, e o orçamento é uma peça fundamental do município, e que ela chega dia 29 ou 30 desse mês, é o prazo de chegar nesta casa, e que nós temos que ter muito cuidado, e realmente um dia que o orçamento chegar aqui, que ele for lido nesta casa, os vereadores pegar a cópia do orçamento, que vai para o e-mail de todos os vereadores, para eles realmente analisar o orçamento e dar a sua sugestão para 2019. Que é como eu digo, né, para a gente não deixar também para fazer isso no final de novembro, início de dezembro, porque fica aquela correria de ter que fazer 2, 3, 4 sessões seguidas para poder aprovar o saneamento, porque senão o orçamento, porque senão também a Câmara não entra de recesso se o orçamento não for aprovado. Na hora do dia, em única discussão, em única votação, requerimento legislativo 086/2018, requer em conformidade com o disposto no artigo 150 do regimento interno desta Casa Legislativa, ouvir o plenário que seja criada uma comissão temporária para organizar as programações legislativas
alusiva aos 60 anos de emancipação política do município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão, o requerimento. Em discussão, senhor presidente. Pois não, vereadora Vandilma. Eu acredito que 60 anos de emancipação política do município de Parnamirim já se constitui motivo de grande satisfação e de muita alegria para todos aqueles que ou aqui nasceram ou aqui escolheram esta cidade para edificar sua família e também edificar seus sonhos de justiça social. Eu poderia aqui ter 1000 razões ou muitas ideias de estar lançando aqui algumas ideias, dentre a de Vossa Excelência também, que é belíssima, mas eu penso que este não é um momento de um vereador, uma vereadora apresentar propostas de sugestão que certamente iriam ser acatadas por essa casa, deixando aqui o individualismo de lado. Eu acho que uma data tão significativa quanto essa, muito vale ter uma comissão que pense junto, que tenha mulheres, né, que mulher tem boas ideias, que pense nesse conjunto e principalmente coloque como um todo, que seja apresentado pela mesa diretora dessa Casa Legislativa. Então, era essa aqui a nossa sugestão, porque todo mundo sabe que quando nós partilhamos ideias, quando se trabalhamos em conjunto, é muito mais fácil de superar até mesmo a dor. Quando a gente está passando por um momento difícil e quando a gente partilha este momento com amigos, com pessoas queridas, é muito mais fácil de ser vivenciado. Então, eu gosto muito dos adágios, né? E tem um que eu sempre bato na tecla. Então, uma andorinha só não faz o verão. Que os 60 anos de emancipação política do nosso município, nós possamos aqui ter uma efervescência mesmo de atividades nesta Casa Legislativa, de uma semana assim, de muitas atribuições e que nós possamos, enquanto Câmara, estarmos unidas. Muito obrigada. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Requerimento aprovado. Requerimento Legislativo 087/2018 requer ouvir o plenário a inclusão em pauta do projeto de lei 043/2018. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Esse requerimento que vai ser feito essa comissão, ao qual já deixo os vereadores que quiserem fazer parte desta comissão, já procurem dar os nomes para que a gente faça essa comissão. Atrelada a este requerimento desta comissão, esta casa vai fazer um documentário contado pelo vereador, ex-vereador desta casa, com 42 anos de mandato, Valério Felipe Santiago, a qual ele vai contar a história de Parnamirim. E esse documentário ele vai ser apresentado no mês de dezembro, nas comemorações do aniversário de 60 anos da nossa cidade, e que este documentário ele vai ficar no site da Câmara Municipal de Parnamirim, para qualquer cidadão, quando quiser ver a história dessa cidade, só ir no site, teclar e ver e assistir o documentário, como também no site do município de Parnamirim, além de ser estendido a todas as escolas do município de Parnamirim, sem meios, para que as escolas realmente mostrem a história desta cidade, de onde começou e onde está os 60 anos. Então, em dezembro, nós vamos ter realmente os 60 anos do município contado pela Câmara Municipal de Parnamirim. E eu sinto muito honrado em ter convidado o ex-vereador Valério Felipe Santiago, com 42 anos de mandato desta casa, o decano desta terra, dessa cidade, para contar essa história. Quando não tenho nenhuma matéria deliberada, para encerrar a sessão, convidando outra para segunda-feira, às 10 horas da manhã. Lembrando aos vereadores que segunda-feira, após a sessão,
também tem a apresentação do relatório da saúde. Já convidando também a Kiara, né, que é da saúde, pode convidar também os servidores que queiram assistir na segunda-feira. Boa tarde.